Oi, pessoal. Hoje trouxe aqui para vocês um trabalho acadêmico no Word para falar sobre formatação de título e subtítulo das seções de acordo com as normas da ABNT 14.724 e a 6024, que tratam sobre esse assunto. Aqui na primeira página vai constar o título do seu trabalho, então a gente tem até um vídeo aqui no canal explicando o modelo da capa e da folha de rosto, que é a folha seguinte, de acordo com o padrão da ABNT, que você pode assistir depois se você precisar. E aí aqui vai constar o título do seu trabalho e esse título deve ser separado do subtítulo, caso tenha, por 2 pontos. Por exemplo, se o título do meu trabalho é Psicologia Hospitalar, Teoria e Prática, então eu posso estar digitando aqui no título do trabalho, antes dos 2 pontos, apenas Psicologia Hospitalar e depois dos 2 pontos eu vou e coloco Teoria e Prática. Então esse mesmo título, ele aparece aqui na folha de rosto, que é a folha que vai dar aqui o objetivo do trabalho, e na sequência a gente já vai entrar nos elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais? São todos aqueles que estão antes da introdução do seu trabalho. A norma diz que esses títulos que não têm indicativo numérico devem ser centralizados, como está aqui a palavrinha resumo. A norma diz que esses títulos que não têm indicativo numérico, ou seja, o resumo não tem, você pode ter outros elementos também que não têm nenhum indicativo numérico do tipo 1, resumo, 2, lista de agradecimentos, não tem. Esses são elementos que não têm numeração. Então, a norma diz que esses títulos que não têm indicativo numérico, eles devem ser centralizados. Mas ela não fala, por exemplo, que tem que ser negrito, como eu fiz aqui. O que eu trouxe hoje é um modelo mais comum nas instituições, mas a norma mesmo, ela só diz que deve ser centralizado, como está aqui no trabalho, e que deve ter o mesmo destaque tipográfico das seções primárias. Eu mostro já para vocês o que são as seções primárias. Então, para você organizar, é bem simples. Vamos supor que você tenha digitado aqui no cantinho, o que é que você faz? Você apenas seleciona ele, marca aqui o negrito e aí você vem e centraliza aqui no alinhamento. Então, eu centralizei, pronto, ele já fica aqui tudo ok. Então, você vai fazer dessa forma em todos os elementos que estão antes da introdução. Como você pode ver aqui. Então, na sequência, eu fiz uma lista de ilustrações, perceba que está do mesmo jeito, maiúsculo, negrito. Eu fiz aqui numa lista de tabelas que tem aqui também, que eu coloquei na sequência, então está do mesmo jeito, sempre mantendo esse padrão, até chegar no sumário, que o sumário é o último elemento pré-textual que a gente vai utilizar. Aqui, pode ter, no seu trabalho, você pode colocar outros elementos pré-textuais, né? O que era que você poderia ter? Você poderia ter a dedicatória, o agradecimento, então vinha ali um resumo que eu coloquei nesse, a lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviatura e siglas, até chegar aqui no sumário. Então, todas elas seriam digitadas da mesma forma. O sumário permanece nesse mesmo padrão, maiúsculo, negrito, porque foi o que eu selecionei aqui para o meu trabalho, maiúsculo, negrito e centralizado. E aí, quando a gente entra aqui no sumário, o que é que a gente vai ver, né? A norma, ela diz, a 6024, que ela trata especificamente de numeração, ela diz que o trabalho ele vai ser dividido aqui em várias seções. Em várias seções aqui eu vou colocar uma numeração aqui ao longo do trabalho. E aí você vai ver que essa organização aqui desse trabalho, a gente vai ver dentro do trabalho também, mas inicialmente aqui no sumário, a gente vai ver que a gente vai colocar títulos e subtítulos. E esses títulos e subtítulos, eles vão constar da mesma forma dentro do trabalho. A norma, ela diz que é o indicativo numérico, então veja que eu tenho aqui 1, introdução, 2, referencial teórico, 2.1, um assunto aqui dentro do referencial teórico. Deve preceder o título, então vem sempre antes do título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Então percebam que aqui eu não tenho um ponto, aqui eu não tenho um traço, você não pode colocar nada disso. É só mesmo o número, você dá o espaço e coloca aqui o título da seção que você vai abrir. Se você tiver alguma dificuldade em organizar aqui o sumário assim direitinho, alinhado, eu vou deixar também a indicação de um vídeo que eu já fiz falando sobre essa questão do alinhamento aqui do sumário. Então, ponto, hífen, travessão, parêntese, qualquer sinal não pode ser utilizado entre o indicativo da seção e o seu título. Como fazer, então, para a gente definir como é que a gente vai colocar aqui cada seção? A seção primária é aquela seção onde só tem um número, é a seção principal de divisão do seu texto. Então, vejam que eu falei anteriormente, eu disse o seguinte, que a forma como você digita essas seções aqui
que são aquelas centralizadas, que não tem numeração, ela tem que ser igual à forma como você digita a seção primária. Então, olhe que aqui está maiúsculo, negrito, a seção primária aqui maiúsculo, negrito. Então, a seção primária é essa principal. O que seria uma seção secundária? É a subdivisão do texto a partir de uma seção primária. Veja que no 2 eu venho aqui normal, referencial teórico maiúsculo, negrito, porque também é uma seção primária, mas o 2.1, que já é aqui dentro de referencial teórico, já é uma seção secundária. Então, você já muda. Por que é que você muda? Porque a norma diz que a gente tem que destacar gradativamente os títulos da seção, utilizando os recursos em negrito, itálico ou outros, no sumário e de forma idêntica dentro do trabalho. Então, a norma ela não vai dizer que a seção primária tem que ser maiúsculo negrito. E ela nem vai dizer que a seção secundária tem que ser maiúsculo não negrito, mas ela vai dizer o seguinte, que a forma como você digita a seção primária tem que ser de um jeito, a forma que você digita a seção secundária tem que ser de outro, a forma que você digita a seção terciária, que já é o 2.1.1, tem que ser de outro. Então, se a sua instituição ou seu professor não falar nada sobre isso, você pode organizar dessa forma que eu coloquei aqui, porque essa forma aqui é a mais comum para que a gente use nas universidades, nos trabalhos, é esse formato aqui. O que a norma destaca é essa questão de ser diferente, né? Mas ela não vai padronizar isso daí, então você vai ver aí no modelo, geralmente no manual da biblioteca, o que o professor passa, senão você vai ficar livre aqui para você decidir, aí você pode seguir esse formato aqui, né? Então, pessoal, aqui dentro do trabalho, a gente vai seguindo aqui para a gente ver como é que vai ficar dentro do texto, e aí dentro do texto você vai perceber o seguinte, todas as seções que elas são numeradas, elas vão ficar aqui recuadas à esquerda. Quando não é numerado, fica no meio. Quando é numerado, fica aqui no cantinho. Do jeito que eu coloquei ali no sumário, veja que a seção primária eu tinha padronizado lá, maiúsculo, negrito. Você coloca aqui. Uma coisa que você deve prestar atenção é que os títulos da seção primária eles devem ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. Então, eu tenho um alinhamento aqui, né, no trabalho, esse alinhamento é 1,5, perceba-se aqui embaixo está adicionar, tem que ficar dessa forma. E aí, o que é que você faz? Você está aqui na introdução, você vai dar um Enter, o cursor vem para cá, e aí você dá mais um para você começar o seu texto. Então, se você quiser checar que realmente ficou essa linha em branco de 1,5, você clica aqui em cima, aqui, ó, e aí você vai ver que aqui tá aqui, ó, um espaço de 1,5 em branco. Então, tá ok, a norma vai dizer isso. Todas as seções, ela diz também que todas as seções devem conter um texto relacionado a elas. Então, se você abriu uma introdução, você vai ter que escrever o texto da introdução. Se você abre 2 referencial teórico, então você pode escrever algo bem sucinto aqui, só explicando quais são as seções que vão ser abordadas, as subseções que vão ser abordadas aqui no referencial teórico, e aí você já vem para o 2.1. Com relação às subseções, que aqui é do 2.1 para frente, elas devem ser separadas do texto que vem antes e do texto que vem depois, também por um espaço de 1,5 em branco. Percebam que quando eu terminei aqui o 2, eu dei um espaço de 1,5 em branco, aqui a linha, então você dá um Enter e dá mais um Enter para colocar, e aí eu dei mais um Enter aqui e outra para começar o texto. Então, ele fica antes e depois com esse espaçozinho aqui de 1,5 em branco entre esses títulos das seções. Depois, a gente seguindo aqui, a gente vai ver uma seção terciária. Então, a seção terciária, como foi que eu padronizei aqui no trabalho? Todas as seções terciárias, elas vão começar apenas com a primeira letra maiúscula, o restante minúscula, porém vai ser negrito. Ela vai ficar diferente das outras, da seção primária e da seção secundária, que é exatamente isso que a norma quer. Aqui, no caso, só ficaria alguma palavra maiúsculo se fosse um nome próprio ou então uma sigla. Então, não sendo, você permanece só com a primeira letra maiúscula e todo o restante minúsculo. Lembrando daqueles espaçamentos que tem que vir antes e tem que vir depois. Se eu tivesse uma seção quaternária, que seria, por exemplo, 2.1.1.1.1, como era que ela ficaria? Ela ficaria com a primeira letra maiúscula, o restante minúscula e sem o negrito. E aí você vai seguindo aqui e você vai ver, tem mais um detalhe aqui na norma que a gente precisa ver sobre essa
essa questão dos títulos, ela diz que os títulos que ocupem mais de uma linha, como é esse caso aqui que eu trouxe, eles devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra, da primeira palavra do título. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que se alguma palavra passar aqui para baixo, você vai ter que alinhar essa palavra a exatamente essa primeira letra dessa primeira palavra aqui, que seria assunto. Então, quando eu coloco aqui, que eu sinalizo onde é que começa realmente aqui a palavra, eu venho aqui na régua, e quando ele aparecer aqui deslocamento, olha, recuo deslocado, você puxa. Você puxa e pode colocar aqui, pronto. A palavrinha vai ficar exatamente embaixo da que estava da primeira. Você pode fazer isso aqui em todos os títulos que, no caso, eles ultrapassam a primeira linha. Aqui, na sequência do trabalho, a gente vem com o procedimento metodológico. Perceba que como essa ação primária está maiúsculo negrito, com um espaçamento aqui. Eu venho depois com o resultado de discussão, também com o espaçamento, também maiúsculo negrito. Venho depois com as considerações finais, também como seção primária você não pode mudar, fica do mesmo jeito que está ali no sumário. Por último, a gente vem com as referências. Como referências não é numerado, então ela tem que ficar aqui, centralizado. Dou o espaçamento de 1,5 e venho aqui com as referências de acordo com a norma da ABNT. Se você tiver apêndice e anexo, você pode colocar aqui na sequência. Eu tenho um vídeo também aqui no canal explicando sobre apêndice e anexo. Se você tiver, você precisa também colocar no sumário, incluir ali no sumário que fica logo no início, que é o último elemento pré-textual aqui do seu trabalho. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um grande abraço e até a próxima.